Salve galera, como vocês viram no vídeo de hoje, nós vamos fazer um resumo aí da história de Len Bias, esse cara que até hoje é considerado aí o mais próximo de Michael Jordan, essa lenda que não chegou a jogar na NBA, mas que mudou a história dos Estados Unidos, vocês vão entender por quê. Então se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo sempre quando a gente subir um conteúdo novo aqui, beleza? Len Bias, um dos melhores jogadores do basquete norte-americano que já passaram pelo high school e pelo college. Isso porque ele não chega a fazer nenhuma partida sequer pela NBA, a gente já vai chegar lá nessa história. Nascido no dia 18 de novembro de 1963, Leonard Kevin Bias, o Len Bias, nasceu e cresceu no subúrbio de Maryland, em Washington. E aí ele termina o ensino médio na Northwestern High School e segue para a Universidade de Maryland. E é no college que ele desperta de vez o interesse de algumas franquias da NBA. E quando ele passa a ser comparado com Michael Jordan. Michael Jordan que ele chegou a enfrentar em tempos de basquete universitário. Beal missed it. Here comes Kenny Smith. He loves to run. Boy, can he fall. What a pass to Jordan. But no basket. Now call Michael Jordan for a travel. Here we'll see Bias and Jordan fighting for position. Jordan finally gets the lead. That little extra shuffle step in there. Lenny Wertz in perfect position to make the call. Em 4 anos de college, o Len Bias teve médias aí de mais de 16 pontos, mais de 5 rebotes e 53,6% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Essas médias bem próximas aí às do Michael Jordan, quando ele sai da Carolina do Norte, né, do basquete universitário, para ser selecionado no draft de 1984 pelo Chicago Bulls. A melhor performance do Len Bias no basquete universitário, né, no college, foi justamente contra a Carolina do Norte, numa partida em sua última temporada, em seu último ano de college. Uma partida que foi para a prorrogação, ele fez 35 pontos, sendo 7 pontos nos últimos 3 minutos do jogo, no tempo normal, e mais 4 durante a prorrogação. Em sua passagem pelo basquete universitário, ele ainda foi 2 vezes ao American e também esteve 2 vezes na seleção do ano da conferência, né, da ACC, quando também foi 2 vezes eleito o melhor jogador dessa conferência. Com todas essas credenciais, o prospecto Len Bias já era considerado um grande nome para o draft de 1986, um draft de peso, né, de onde saíram nomes, por exemplo, como o lituano Sabonis, que foi selecionado pelo Portland Trail Blazers, ou o próprio Dennis Rodman, que foi escolhido pelo Detroit Pistons e que teve como primeira escolha geral o Brad Daugherty, que foi selecionado pelo Cleveland Cavaliers. Ele até virou ídolo no Cavs, né? Mas teve a sua carreira de certa forma interrompida precocemente depois de 8 anos na NBA por conta das lesões. Mas a segunda escolha no draft de 86 era do Boston Celtics, que havia sido campeão na temporada passada. E quem o Boston Celtics selecionou? Boston Celtics select Len Bias of the University of Maryland. Well, they're a good team and they got a good supporting players. I can go up there and sit on the bench or whether go in there and play or not. And I'll learn a lot from the players there or learn a lot from playing myself. As a matter of fact, you know, Larry Bird said that if we draft Bias, he's going to come up to the rookie camp. Essa escolha em 1986 só foi possível devido a uma negociação que começou 2 anos antes, né, que aconteceu em 1984, quando o Red Auerbach propôs uma troca com o Seattle Supersonics, quando ele mandou o Gerald Henderson mais uma grana em troca do que seria a segunda escolha no draft de 86, para selecionar aquele que todo mundo falava que seria o próximo Michael Jordan, que já estava fazendo estrago no college, ou seja, Len Bias.
A verdade é que o Red Auerbach, esse cara que tem o número 2 aposentado, né, no Boston Celtics, em sua homenagem, tamanha sua importância para a história da franquia como técnico, como gerente, a verdade é que ele já via no Len Bias o cara para substituir o Larry Bird, para manter o Boston Celtics no caminho dos títulos depois da aposentadoria do Larry Bird. A gente está falando aqui do Celtics de 1986, que além do próprio Larry Bird, tinha o Dennis Johnson, Kevin McHale, Robert Parrish. É com esses caras que o Len Bias iria jogar no seu primeiro ano de NBA. Acontece que essa história, que tinha tudo para ser o início da caminhada de mais um grande astro da NBA, terminou pouco mais de 40 horas depois daquele draft, e da forma mais trágica possível. Len Bias, the Maryland University basketball star on his way to becoming a world champion Boston Celtic, died of an apparent heart attack today at Leland Memorial Hospital in Prince George's County. Esse draft acontece numa terça-feira, dia 17 de junho de 86, poucas horas depois de ser selecionado pelo Boston Celtics, o Len Bias retorna para sua cidade natal para comemorar essa conquista com os seus amigos. Depois de horas de festa, eles resolvem usar cocaína. Horas depois, o Len Bias acaba tendo uma overdose e, apesar da ambulância ter sido muito rápida, ter sido acionada rapidamente e ter chego ali em questão de 3 minutos, ele tem uma parada cardiorrespiratória, não resiste e morre na quinta-feira, dia 19, aos 22 anos de idade. Na época houve muita discussão, muita polêmica para saber se o Len Bias já era um usuário de drogas ou se aquela havia sido uma situação ímpar. Afinal de contas, ele passava por testes regularmente na Universidade de Maryland e também havia passado em testes por 3 equipes da NBA que já estavam de olho nele, né? O New York Knicks, o Golden State Warriors e o próprio Boston Celtics. O impacto dessa tragédia nos Estados Unidos foi enorme, né? Ultrapassou as linhas da quadra de basquete. Tanto que poucos meses depois que o Len Bias morre por overdose, o presidente Ronald Reagan assinou a lei antidrogas nos Estados Unidos. Ele morre em junho de 86 e a lei é assinada em outubro do mesmo ano. No funeral dele, que foi acompanhado por 11 mil pessoas, o Red Auerbach chegou a dar uma declaração dizendo que aquele seria o golpe mais duro para a cidade de Boston depois do assassinato de John Kennedy, que aconteceu em 1963. O próprio Larry Bird, né, que prolongou a carreira até 1992, disse que teria se aposentado muito antes se o Len Bias tivesse jogado de fato pelo Boston Celtics. Essa é a típica história do e se, né? E se Len Bias não tivesse morrido naquele 19 de junho de 86? Uma pergunta e uma dor eterna, né? Infelizmente, de uma disputa que o esporte acabou perdendo para as drogas. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui pra gente. Não esquece de procurar o Live Basketball BR também nas redes sociais. Live BSKT BR, beleza?